seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Gabinete de Curiosidades, porque os dois primeiros episódios estrearam nessa terça-feira, dia 25, e é lógico que eu não podia deixar de trazer um vídeo para cada episódio. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Lote 36 em detalhes, que é o primeiro episódio, ou seja, vão ter spoilers, porque eu acho que muito da beleza do episódio também tá na discussão e eu quero trazer esses pontos aqui. E lógico, né, vocês podem esperar um vídeo para cada episódio, então pra não perder nenhum conteúdo, não perder nenhuma cobertura dessa série antológica do Del Toro, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, como esse é o primeiro episódio, vou dar uma breve introduzida sobre o que é essa série, né, Gabinete de Curiosidades. Ela é uma criação do Del Toro e cada episódio é uma história diferente, então a gente tá falando de antologia, são 8 histórias diferentes que são baseadas em contos. Isso é muito importante até pra gente entender aspectos narrativos do que a gente acompanha na história, e esse primeiro episódio ele foi escrito pelo próprio Del Toro, é uma história original dele. Tem alguns episódios que a gente vai ver que são baseados em contos existentes, mas esse daqui é do Del Toro e cada episódio vai ser dirigido por um diretor, e esse episódio aqui ele é dirigido pelo Guillermo Navarro. E de uma forma geral, né, a proposta da série é contar histórias de terror de uma forma diferente, e esse episódio eu já sinto que a gente vê essa forma diferente, porque tudo do que é construído a gente vai ver nesse episódio. Então a gente acompanha majoritariamente a história aí do Nick Appleton, que ele é bem aquele americano preconceituoso, que não aceita imigrantes. A gente vê logo ali no início do episódio ele concordando com o cara da rádio, e aqui na história a gente vê que o Nick ele acaba se envolvendo em umas coisas perigosas, né? Ele tá devendo um dinheiro pro que eu acredito ser um agiota, só que ele tenta ganhar a vida justamente pegando esses pertences em lotes. Quando uma pessoa some ou não paga o aluguel ou simplesmente morre, né, eles acabam leiloando aqueles galpões, e esse leilão é justamente o que eles demonstram ali. Quando o Ed mostra o que tem dentro, é super rapidamente para você saber o valor que você vai dar no seu lance, e aí você leva tudo. E aí pode ser que você dê a sorte de lá dentro, no meio, sei lá, de tanto móvel, cadeira que tinha, podia ter um baú cheio de ouro, ou pode ser que só tenha realmente coisas mais simples. E pelo que a gente vai acompanhando no episódio, né, ele acha que ele perdeu muito já e que ele tá fazendo dele, mas é interessante, e é aí que eu começo a falar, né, como tudo faz muito sentido no episódio, é que lá na fala da rádio, o cara fala, os imigrantes nunca deixaram nada pra gente, eles só pegam as nossas coisas, mas no final, quando a gente vai pra esse momento aí dos lotes, a gente vê que os lotes são de imigrantes, tanto o lote 36, que a gente acompanha majoritariamente, mas também o lote 87 da Amélia, e que no final tá mostrando justamente ao contrário, que é um americano pegando dos imigrantes. Inclusive, o pouco que eles têm, principalmente conforme a gente vai acompanhando a história da Amélia, quando ela fala que ali era tudo que ela tinha de memórias da família, fotos, cartas, e a gente vê, inclusive, como ele lida com isso, né? Ele fala que não tinha importância nenhuma, então ele jogou fora, e pra ela tinha uma importância muito grande. Porém, é muito interessante a gente ver como essas histórias se entrelaçam, porque inicialmente a gente tem a história do senhorzinho que acaba morrendo e ele tá ali cortando aquele animal, e aí depois a gente tem a história do Nick com a Miriam e também a história dos lotes e o esquema que ele tem com o Ed, e também todo o aspecto, né, do ritual ali que eles descobrem no lote 36. Mas no final tudo acaba se envolvendo bastante na discussão que o episódio traz, porque conforme a gente vai conhecendo mais da história do lote 36, o Holly dá um contexto daquele senhor que a gente acompanhou no início do episódio, falando que ele era insaciável, que ele levou a fortuna da família pro limbo, que ele gastou tudo, que ele era envolvido com coisas muito ruins, que ele não era uma pessoa boa. Isso é um aspecto importante porque aqui a gente sempre é colocado à prova sobre a índole do personagem, principalmente do Nick como protagonista. A gente vê que ele é esse cara grosseirão, né? Ele não tem paciência com a Agatha, até mesmo ali nos negócios com o Ed, ele tá sempre reclamando de tudo. Só que no início do episódio é onde ele dá a maior formação das coisas que a gente vai acompanhar. Primeiro, quando a gente vê ali o presidente falando sobre a guerra e o que estava acontecendo, ele fala muito sobre a união dos povos, né? Só que essa união, ela não existe até mesmo no próprio solo americano, né? Essa alegoria a gente vê muito bem representada na relação do Nick com a Amélia, mas também um outro aspecto que também fala muito sobre a relação do Nick com a Amélia é quando ele parafraseia o Thomas Paine. Esses são tempos que testam as almas dos homens, e a gente vê justamente a alma do Nick sendo testada ao longo do episódio. É até interessante porque a gente vê muito isso nas
as falas dele com o Ed, quando o Ed ele acaba falando que a Amélia era uma boa pessoa pra tratar ela bem, que ela era do bem, e o interesse estava ali naquele galpão que era sobre o mal, que era sobre coisas totalmente perigosas. Ele não via em nada o Holly. Então, quando a gente tem essa parte ali do demônio, né, também é muito sobre quem ele é, né, porque ele tinha conseguido dinheiro pra agiota, mas ele, lógico, queria os 300 mil, né, pra leiloar o pacote completo ali dos livros demoníacos, até porque logo no início do episódio, quando ele fala do porquê ele tá gastando dinheiro com aquele galpão, ele fala que ele quer tentar ganhar ali a vida, e depois ali com o Ed também ele fala que a vida já tirou muito dele. Então você compreende o porquê dele fazer tudo isso, entretanto, ele vai muito além do que ele deveria ir. E é legal porque conforme as pessoas vão tentando ensinar as coisas pra ele, ele fala que ele não tem curiosidade e que muito provavelmente é por isso que ele tava vivo. E a gente vê que a morte dele é justamente pela falta de curiosidade. Enquanto o Holly tava ali falando as coisas pra ele simplesmente não queria ouvir. Então, por exemplo, se ele tivesse prestado atenção nas coisas que o Holly tinha falado pra ele, muito provavelmente ele saberia que ele não poderia interromper aquele círculo, que era justamente o que guardava, o que fazia com que aquele demônio ficasse ali preso. E é aí que as coisas vão tomando mais forma, né? Porque a gente vê que aquele demônio, ele tava faminto. Isso a gente consegue compreender quando, logo no início do episódio, a gente vê o senhor que morreu, ele tava cortando aquele animal, que inclusive caiu em cima dele no momento que ele morreu, mas também quando o Ed, ele fala que ele ia todo santo dia por décadas naquele lote, e ele sempre levava uma mochila e saía com ela vazia. E o Ed, ele fez pouco caso disso. Ele falou, é lógico, é um galpão, as pessoas deixam coisa lá. Mas na realidade ele tava mantendo aquele demônio ali, ele tava alimentando aquele demônio. Tanto que a gente vê aqui na criatura, que seria a Dot ali, né, que ele utilizou da irmã para ser a posse do corpo do demônio, ela foi comida por dentro. A Cara foi o ponto inicial, como o Holly explica pra gente aí na série, mas ele mesmo fala como ela tava abandonada ali há muito tempo, que o cabelo já tava ali grudando no chão. Então dava pra ver que por conta da morte dele até o momento que o leilão foi feito, aquela criatura ela foi ficando com fome. E aí a gente chega também no momento final, quando a criatura ela é liberada e se alimenta deles. A criatura tava faminta. E aí, gente, falando de criatura, temos que falar e enaltecer, porque quando falamos de Del Toro, as suas histórias sempre têm uma grande criatura. A gente viu isso muito bem lá em A Forma d'Água. E aqui a gente vê essa criatura muito bem representada. Eu gostei muito porque ela é uma forma não muito comum quando a gente tá falando de seres demoníacos, né? E ela ter ali os tentáculos também. Eu preciso confessar pra vocês que a cena do corredor, quando o Nick tá tentando fugir da criatura, ela me remete muito a alguma coisa que eu tenho quase certeza que eu já vi. Eu não sei se foi, de repente, algo de The Last of Us, tinha alguma cena de zumbi muito parecida. Gente, eu não lembro mesmo, mas quando eu vi, eu tive a sensação de já ter visto em algum lugar, enfim. E além da criatura, eu acho que esse episódio ele traz personagens muito bem construídos, inclusive no seu protagonista, porque em poucos minutos a gente já odeia ele muito bem. E fun fact, não sei se você reconheceu, mas ele fez o Watchmen, ou seja, ele continua aí nesses personagens que são bastante polêmicos, preconceituosos, nazistas e que trazem bastante críticas aos próprios americanos. E aí, como eu falei, né, a gente tá falando de um conto, então ele tem uma narrativa que é mais condensada, mas é muito interessante ver como essas lacunas elas são preenchidas com o próprio episódio, porque a gente tem diversas situações que no final elas vão acabar colidindo. E, gente, é sensacional ver a Amélia, né, devolvendo o cadeado quando ele fala, ah, você quer alguma coisa? Isso é seu. E aí ela devolve aquele cadeado que representa o aprisionamento dele também. E toda a questão do teste da alma que eu tinha comentado, né, ele não tinha sido legal, ele só foi legal no momento que ele precisou. Então, assim, gente, ele é um primeiro episódio que eu gosto bastante, ele é um terror diferente, né, de espíritos, mas é a proposta realmente da série, né, que é justamente trazer terror de formas diferentes. E o que eu sinto desse episódio é que o terror ele tá muito mais nas atitudes humanas do que na própria criatura. Então ele é um episódio muito mais reflexivo na discussão que se propõe do que realmente em jump scares ou espíritos ou demônios. Mas eu quero saber de vocês tinham pegado esses detalhes do episódio? O que vocês acharam dele? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!